Nós vamos conversar hoje, através de chamada de vídeo, com o promotor aqui da cidade de Andradas, o senhor Vitor Hugo Renan Pereira. Doutor, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Promotor, quanto tempo o senhor está aqui na cidade de Andradas? Boa tarde, João. Boa tarde a todos, a população de Andradas. Já estou respondendo pelo Ministério Público pela 2ª Promotoria de Andradas há um ano, aproximadamente. Quanto tempo o senhor está no Ministério Público, na carreira? Na carreira desde 2006. Então, lá se vão aproximadamente 15 anos, né? Já passei por muitas cidades de Minas, praticamente o estado todo. Hoje, para quem está em casa assistir, muitas vezes vai falar assim, promotor de justiça, promotoria, mas qual que é a função, doutor? A função do Ministério Público é acompanhar e zelar pela manutenção da ordem jurídica, especialmente a ordem jurídica que diga respeito à coletividade. A ordem jurídica é maculada, é tisnada, é infringida ou quebrada, por exemplo, quando ocorre um crime. Desses que tradicionalmente, que a grande maioria das pessoas vem à mente, um homicídio, um roubo, um tráfico de drogas. A ordem jurídica é evidentemente quebrada quando acontece, por exemplo, uma extorsão, um sequestro, um assalto, mas também o é quando uma empresa polui, quando uma mãe ou um pai abusam do poder familiar, quando há racismo, quando há homofobia, enfim, sempre que houver mácula à ordem jurídica de interesse coletivo, o MP atuará. Em quais situações, doutor, o andradense pode procurar o Ministério Público? Pode procurar o Ministério Público sempre que houver um ferimento da ordem jurídica de interesse coletivo. Quando houver um crime, no caso, a primeira opção, né, ou a primeira ação é acionar a Polícia Militar, depois a Polícia Civil, mas quando tiver uma situação referente a idosos, uma situação referente à violação de direitos de crianças e adolescentes, na seara ambiental, na seara da defesa do patrimônio público, quando tiver notícia, eventualmente, da prática de ato de improbidade administrativa, ou seja, fundamentalmente quando alguém tiver notícias firmes de desvio de recursos públicos, que nós esperamos que não aconteça, mas investigaremos, né, sempre que necessário. E a gama de atuação é muito grande. Eu devo procurar, nesses casos dessas denúncias, mas baseado em provas. Isso é importante também? É muito importante que a população dialogue constantemente com o Ministério Público e, sobretudo, que esse diálogo seja honesto. O denuncismo vazio, né, não é bem-vindo. O denuncismo sem provas, por mero capricho, não é bem-vindo. Mas uma informação relevante e sincera é sempre bem-vinda. Doutor, as pessoas não precisam ter medo de procurar a promotoria, principalmente quando vê a questão aí de idosos, de crianças. Essas pessoas às vezes precisam de ajuda, mas têm esse medo de denunciar. Não, elas não devem ter medo de procurar o promotor de justiça, não devem ter medo ou receio de procurar a autoridade policial ou qualquer outra autoridade que seja, né, que tenha a missão de combater aquela violação de direitos. Lei Maria da Penha, né, deve sim procurar a autoridade policial e, eventualmente, também procurar o promotor de justiça. Esse diálogo sincero é profícuo, é necessário, e sempre que houver necessidade de resguardo da identidade da testemunha ou mesmo daquele que teve o interesse violado, será resguardada a respectiva identidade. Como está o trabalho nesse período de pandemia? Tem o atendimento de pessoas, as audiências estão sendo online, como está sendo esse trabalho? Tem sim. No começo, como acredito os demais segmentos da sociedade, houve
uma certa claudicância, uma certa dúvida de como as coisas seriam, como seria esse novo normal. Mas logo o Ministério Público se equipou em termos de software, né? Em termos de programas, e o Judiciário também. E hoje o atendimento é feito, quando possível presencial, evidentemente resguardadas todas as normativas e orientações sanitárias, né? E na maioria das vezes o atendimento virtual. Né? Já realizamos, por exemplo, diversos atendimentos por videoconferência, e se eventualmente o cidadão não dispõe de um bom equipamento de áudio e vídeo, ele pode comparecer a uma sala separada da Promotoria de Justiça e será atendido pelo promotor virtualmente, como assim recomendável. Doutor, como que funciona esse trabalho da Promotoria, do Ministério Público, em relação à fiscalização de ações do município? O senhor já falou aí a questão de denúncias, mas existe uma fiscalização do Ministério Público em relação ao município? Existe. O promotor de justiça, João Cidadão de Andradas, não é auditor, certo? O promotor de justiça, ele não procura a todo momento um ilegal onde não há notícias dele. Tá? Então, eu não vou à empresa tal, à Câmara dos Vereadores, procurar uma ilegalidade de que não se tem notícia. Se o fizesse, não. A manutenção da ordem jurídica não quer isso. Mas, havendo notícias suspeitas, fundadas, de ilicitude, nós temos o dever de, corajosamente e equilibradamente, instaurar procedimentos investigativos, instruí-los e apurar as responsabilidades em todas as áreas de atuação do Ministério Público, desde situações relativas a crianças, idosos, até as relativas a, por exemplo, grandes desvios de recursos públicos, grandes ou pequenos também. Né? Doutor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor e até uma próxima oportunidade para a gente estar falando um pouco mais aí com a população de Andradas. Espero conversar com o senhor sobre outros assuntos em outra oportunidade, sempre levando para a população informação e esclarecimento. Eu que agradeço, é uma satisfação conversar com a TV e conversar especialmente com a população de Andradas, é porque nesse tempo de pandemia, nessa anormalidade institucional, eu tive claras e óbvias dificuldades de contato tete a tete com o público. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço, até uma próxima oportunidade.